Obrigado, professor. Uma alegria estar aqui com todos. Bem, uma apresentação breve. Meu nome é Denis Mineves, sou diretor-presidente da Bemol, que é o maior varejista e empresa também de serviços financeiros, telecom, baseada em Manaus, operando na Amazônia, e também enviado especial da COP30 para o setor privado da Amazônia. Falando um pouco dos resultados da COP, sob meu ponto de vista. Eu vou falar de 6 aspectos. Né? Então, o primeiro aspecto é o legado que fica para Belém. Belém e Manaus são duas cidades sob muitos aspectos parecidas, né? Mas eu fiquei encantado com o que aconteceu com Belém na COP. Casarões restaurados, uma população orgulhosa do que conseguiu fazer e de como recebeu o mundo. Também o avanço em restaurantes, em hotéis, em museus, em áreas turísticas, em praças. Assim, Belém está uma cidade diferente. Eu confesso, assim, como manauara, eu fiquei com um dedo de inveja. Mas depois a gente trabalha nisso. Segundo, a presença do setor privado. Eu já tinha estado em outras COPs, não tão recentemente, e eu não tinha visto tanto setor privado assim. Então, do nosso ponto de vista, por exemplo, como Amazônidas, nós fizemos o FINSA, o Festival de Investimento de Impacto da Amazônia, com mais de 400 pessoas lá durante a COP, empreendedores jovens da região toda, de jovens de Roraima, de Rondônia, Amazonas, do Pará, do Amapá, e acho que onde se debateu com profundidade, né, as oportunidades na região e como nós podemos também contribuir no que diz respeito a mudanças climáticas. A agrizone brasileira, para mim, surpreendeu também. A presença do agronegócio brasileiro maciço, todos os grandes empresários, todos os grandes nomes presentes, liderada pela Embrapa, né? Tratando de agricultura regenerativa, tratando de agricultura tropical e como é que a gente avança, eu confesso, um grau de surpresa e entusiasmo. Além disso, algumas iniciativas, por exemplo, a SBCOP, que juntou Fiesp, todas as federações da indústria, os bancos estiveram presentes, a Itaúsa estava presente, Bradesco lançou uma certificadora de carbono, que a gente ainda está por ver como é que vai funcionar, mas são iniciativas relevantes para mudanças climáticas. O terceiro item é o que eu acho que foi uma evolução do multilateralismo. Né? O multilateralismo continua lá, mas ficou muito claro, né, como falávamos antes, a coalizão dos willing, né, 80 para um lado e 80 para o outro. Então, o que foi possível avançar com todos, se avançou. Eu confesso, pareceu razoável, mas não muito. Mas também, por exemplo, se criou um acordo para discutir o mercado de carbono entre 17 países que estão negociando e são algumas das maiores economias do mundo. Brasil, Japão, União Europeia. Então, se esses 17 derem certo, talvez o impacto seja já incrível, independente do acordo de todos os países. O roadmap, por exemplo, roadmap para abandonar, para reduzir o uso de combustíveis fósseis, a Colômbia é um dos países que está liderando, o roadmap para reverter desmatamento também, onde o Brasil é um dos líderes. Isso aqui foram iniciativas paralelas, não foi acordo de todo mundo, mas se decidiu avançar. Além, é claro, do TFFF, que foi outra iniciativa, onde alguns aderiram. Talvez foi um pouco decepcionante, né? Se esperava um pouco mais de recursos, mas foi um começo. E agora nós teremos novas iterações no futuro. Quarto, a presença da sociedade civil de forma maciça e de alguns especialistas e líderes que talvez não se viam antes em COP. Os economistas, por exemplo, liderados pelo professor Schenkman, nós tínhamos prêmios Nobel e outros economistas extraordinários tentando encontrar soluções. Eles estavam dizendo que estavam buscando quais são os good deals que os economistas podem oferecer, que talvez nas negociações não estão aparecendo. A presença
de indígenas também, foi marcante, né, por todos os lados, protestos, mas lá dentro também, e sociedade civil mais ampla, né? O Brasil é muito forte, né, nas suas instituições da sociedade civil. E, por último, tinha um pavilhão do Planetary Science, né, os cientistas representados, e um dos pavilhões mais interessantes, né, onde ocorreram debates bem profundos, incluindo cientistas brasileiros, mas também cientistas globais, né? Aqui Carlos Nobre, Paulo Artacho e Rockstrom estava lá também, liderando. Então, acho que foi profundo e inclusivo, né, de diversos grupos da sociedade civil. Em quinto lugar, a presença do governo brasileiro, eu acho que foi marcante também. O Brasil veio com muita energia, trazendo, por exemplo, o Ministério da Fazenda estava lá de forma maciça, apresentando o EcoInvest, que são bilhões de reais direcionados, alguns subsídios, para atividades sustentáveis. BNDES também presente, com diversas iniciativas, eu marco uma, que é o Floresta Viva, também a Petrobras, por exemplo, o seu edital de carbono sendo lançado naquela época. Quase todas as instituições do governo brasileiro estavam presentes e se redesenhando e lançando e gerando entusiasmo ao redor. O quanto é que isso vai dar em resultado, nós vamos ver no futuro. Mas, definitivamente, houve um esforço. Por último, em sexto lugar, eu digo, todos que foram tocados pela COP saem mais entusiasmados. Então, nós, como empresários, saímos mais animados. Nós decidimos, eu e minha irmã, por exemplo, como empresários, nós vamos investir mais. Nós vamos investir mais em rematamento, em transformar áreas degradadas em áreas produtivas na Amazônia. Vamos investir mais em eletrificação da economia na Amazônia, mais em energia solar. Então, esses aspectos todos, eu acho que esses 6 itens são resultados já da COP. O quanto é que isso vai gerar frutos no futuro, nós ainda vamos ver. Como próximos passos, eu aponto aqui 6 itens que eu vejo como importantes, né? Alguns ligados à minha função específica como enviado especial para o setor privado da Amazônia. Então, primeiro, a necessidade de nós acertarmos o financiamento de atividades sustentáveis na Amazônia. Nós temos muito financiamento no Brasil, BASA, Pronaf, mas o dinheiro ainda não chega naquelas atividades que nós realmente desejaríamos, que é você pegar a terra degradada e transformar em área produtiva, que armazene carbono, que traga benefícios de biodiversidade, que traga benefício de circulação de água, mas também que traga empregos e traga lucro e traga, né, resultados grandes em todos os aspectos para a sociedade. Segundo, a precificação do carbono. Tem traços, tem franjas de precificação, mas não tem ainda um mercado denso para que um pequeno empreendedor na Amazônia possa tomar uma decisão firme, que eu vou converter meu pasto e vou armazenar carbono aqui e vou ser remunerado por isso. A gente precisa encontrar essa solução. Terceiro, nós precisamos investir com mais seriedade, com mais profundidade em ciência e tecnologia, em iniciativas, por exemplo, como a Embrapa, fazendas experimentais. Nós precisamos aprender a utilizar a Amazônia com maior densidade, com maior produtividade em todos os aspectos, produtividade ambiental, social e econômica. Quarto, eu acho que é possível fazer monitoramento na região de uma forma mais inteligente. Aqui, que um monitoramento que se comunique entre as diversas instituições. Tem, obviamente, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, mas há outras. Por exemplo, a presença do INCRA na região, ela pode ser, acho que, melhor desenhada para você ter um monitoramento melhor e evitar desmatamentos desnecessários. No quinto e sexto temas, já são temas mais amplos. Então, se nós queremos desenvolver uma economia produtiva, eu acho que nós estamos de frente para
uma das melhores oportunidades da nossa história, que é o advento da IA. Nós precisamos ensinar o uso de IA para todas as populações. Esse é um tema que a empresa que eu lidero tem como foco ESG. Fazer com que as pessoas do interior aprendam IA. Se elas aprenderem IA, elas vão aprender a fazer coisas que talvez não precisem tanto da floresta e se baseiem mais no intelecto, que é, afinal de contas, a principal fonte de crescimento econômico. Eu acho que isso aqui, primeiro, precisa entrar na agenda de uma forma ampla de todos os decisores e cada decisor precisa entender dentro da sua caixinha, dentro do seu âmbito, como é que isso se aplica. Que se especialistas em educação, especialistas em qualquer tema, se eles se aprofundarem no uso pessoal da IA, e aqui, minha recomendação é qualquer um desses modelos, ChatGPT, Gemini, Claude, a versão paga, que é a versão mais avançada. Se você gastar 10 horas utilizando esses modelos e alguns outros serviços, você vai descobrir algumas coisas que eu não consigo imaginar. Lideranças precisam aprender. Não me parece um tema muito delegável. É difícil de você dizer para o seu subordinado, para o seu gerente de RH, olha, implanta aí. Não é assim. Aqui é um tema de produtividade pessoal em que cada um precisa aprender. E eu acho que essa direção, por exemplo, de você fazer com que jovens, mas adultos também, em educação continuada, gastem muitas horas utilizando, mexendo e aprendendo a utilizar, eu acho que isso gera produtividade. A tutoria, 1 para 1, que na educação, eu acho que todo mundo reconhece, é a melhor forma de educação, impossível economicamente, mas definitivamente os reis antigamente eram educados dessa forma, né, com tutores. Assim, a IA, eu olho para ela é minha tutora pessoal, muito melhor do que os tutores que os reis tiveram há 100, 200 anos atrás. Então, eu olho para a IA como uma oportunidade de nós redesenharmos a economia, aumentar a produtividade pessoal, aumentar o nível de conhecimento e a evolução da nossa sociedade, do nosso conhecimento e da nossa economia. E, por último, toda a frente de energia parece pronta para investimentos que nós podemos fazer de forma mais acelerada. E aí, desde energia solar, baterias, carros elétricos, nós estamos avançando, mas a gente poderia ir um pouco mais rápido, e acho que não está difícil. E acho que a mensagem principal para tomadores de decisão, para lideranças, é que não parece tão difícil quando você olha para os instrumentos que nós já dispomos como sociedade, não parece tão difícil redirecionar esses esforços. Nós temos, eu acho, recursos suficientes, instituições suficientes, conhecimento suficiente, mas eu acho que nós ainda não temos a decisão, a ambição e o direcionamento necessários para executar uma estratégia que ajude a coibir mudanças climáticas, a mitigar, a se adaptar e trazer benefícios econômicos para a região.